Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado pelo Brasil de norte a sul, e você torcedor vascaíno espalhado pelo mundo que me acompanha, saudações vascaínas a todos vocês. Como a gente faz de praxe no início dos nossos vídeos, agradecendo a todos os inscritos por estarem participando conosco, interagindo. Você que não é inscrito ainda e que está nos visitando, fica aqui o convite para que vocês possam estar ingressando aqui no canal, fazendo parte deste grupo de vascaínos. Por gentileza, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações com relação ao nosso canal. Bem, meus amigos, vamos gravar mais um vídeo aí. Hoje, o que culminou da gente falar acerca desse assunto, o qual eu irei abordar, foi um vídeo que o meu amigo Mário Coelho postou hoje na parte da manhã. Um vídeo de total relevância, onde ele aborda que o torcedor do Vasco ele deve efetivamente fazer parte do quadro social do clube, que o torcedor do Vasco tem que se associar. O Mário está coberto de razão. Antes de adentrar no assunto, peço a você, se há alguém que não está inscrito lá no canal do Mário, se inscreva no canal do Mário, seja parceiro lá. É um amigo que tem um amor genuíno pelo Vasco, que não precisa ficar criando fake news e mentiras para ter o sucesso que ele tem. A gente sabe que o Mário aqui no YouTube, aqui, se tratando de conteúdo de Vasco, ele está para o YouTube como o Roberto Dinamite está para a história do Vasco. Então, um cara que é referência aqui para todos nós, um cara que eu me espelho muito para poder fazer os meus vídeos aqui. Abraço para você, Mário, e vamos falar aqui sobre o assunto que você abordou aí, dando ênfase ao que você disse. Vou logo avisando que eu concordo com tudo que você falou. E digo mais, ao longo da história, a torcida do Vasco, ela sempre teve uma desculpa para não se associar ao Vasco. E isso não é da agora, recentemente, por causa das recentes gestões, não. Falo isso desde a época lá do presidente Agartino. Presidente Agartino que ficou 10 anos à frente do Vasco. Os torcedores do Vasco falavam assim: ah, mas eu não vou me associar ao clube. O Vasco ficou de 1958 até 1970 sem ganhar nada. Não vou me associar, deixa pra lá. Ah, o Agartino, poxa, ele é um irresponsável, trouxe o Tostão pro Vasco, gastou milhões, o clube ficou endividado. Aí depois veio o Calçada, a mesma coisa. Ah, mas que o Calçada é isso, o Calçada é aquilo. Ah, mas que o Eurico é um ditador, o Eurico rouba dinheiro do clube. Ah, mas que o Roberto é um banana, que não sei o quê. Ah, mas que o Campelo é incompetente. Sempre houve uma desculpa. Parte deste momento ruim que o Vasco vive hoje vai muito porque o torcedor do Vasco perdeu a síntese, o ideal das coisas. O torcedor do Vasco, ele precisa relembrar todo dia da grandiosa história do clube. Entender que o Vasco sempre foi um clube que agregou valores. O Vasco sempre foi um clube que teve na sua essência a união. E a gente perdeu esse viés. A gente comprou durante anos o discurso aí da mídia de que o inimigo do Vasco
eram os presidentes, e a gente não se preparou para o futuro. O Vasco se perdeu no tempo, parou no tempo, com isso não cresceu, a gente não se preparou para as próximas gerações. Se a gente for falar aqui, meus amigos, de 40 anos atrás, e a gente abordar que um dia o Campelo seria presidente do Vasco, os nossos antepassados vascaínos iriam rir. O retrato que o clube vivencia hoje é também, em parte, porque você, torcedor do Vasco, deixou de participar da política do clube. E diante do atual estatuto do Vasco, você só consegue participar da política do clube se associando, como o Mário disse, deixando a sua contribuição. Se você não tem condições de ser sócio estatutário, de pagar R$ 750 parcelado em 5 vezes e depois pagar a mensalidade mensal aí de R$ 70, que se você se torne sócio torcedor e efetivamente ajude o clube. Muitas pessoas falam assim: ah, não vou me tornar sócio porque eu não sei o que o Campelo faz com dinheiro. Você tem que fazer a sua parte, como o Mário disse, para que você possa cobrar. Há vários torcedores do Vasco que muito fala, muito exige, mas nunca ajudou o clube com nada. Essa é a grande verdade. E a gente tem que ter esse ensejo de ajudar o nosso clube. Seja você fazendo parte do quadro social, você comprando aí o seu pay-per-view, você comprando produtos licenciados do Vasco, você indo ao estádio, de uma forma ou de outra, você está a ajudar o clube. Mas que para que a gente possa mudar o quadro, a gente tem que entender que o Vasco, meus amigos, não é apenas futebol. Hoje no Vasco há 18 departamentos. O futebol é um dos departamentos do Vasco. Entendam bem, se os outros departamentos não estiverem funcionando, coloque em xeque todo o planejamento do futebol. Se eu chegar hoje para um torcedor do Vasco e perguntar quem é o vice-presidente do departamento jurídico do Vasco, a maioria dos torcedores não sabe. Quem é o vice-presidente de finanças do Vasco, do departamento infanto-juvenil do Vasco, a maioria das pessoas não vai saber. E você, torcedor do Vasco, você tem que se integrar. Você tem que começar a saber quem é quem para vocês poderem cobrar. É igual ao nosso Brasil aqui. A gente reclama que não tem saúde, emprego, saneamento básico, segurança, entre outras coisas. Mas a gente não protesta a quem deve protestar. E para você tornar o Vasco mais forte, você deve se associar, você deve fazer a diferença. A gente sabe que o estatuto do Vasco tem que mudar. A vontade de 300 conselheiros não pode se sobrepor à torcida do Vasco. A torcida do Vasco, ela tá ali, a segunda ou a primeira torcida com mais adeptos no Brasil.
Torcida do Vasco, ao contrário do que essa mídia fala aí, ela é maior do que a torcida do Palmeiras, é maior do que a torcida do São Paulo, é maior do que a torcida do Corinthians e é pau a pau com a torcida do Flamengo. Imagina você, torcedor do Vasco, se você se associasse ao clube, o quanto que você geraria de recursos ao Vasco, não apenas para poder pagar jogador de futebol, mas vocês iriam ajudar a pagar o salário dos funcionários, a pagar os fornecedores, vocês iriam ajudar a pagar os acordos que não são cumpridos na justiça civil, trabalhista, na esfera federal. Então, muito dessa condição que o Vasco se encontra hoje, nós temos culpa. Não é apenas o dirigente em si. O dirigente erra, mas você que não faz parte do quadro social do clube, como que você vai cobrar? Fica difícil de cobrar. Até que se mude o estatuto do Vasco, é assim que as coisas vão ser, meus amigos. E necessariamente vocês que me assistem têm que comprar a causa, se associando e fazendo a diferença. Chega, gente, de desculpa. Essa desculpa para que a gente não seja sócio do Vasco é antiga. Quem gosta disso é a mídia, que vê o Vasco mais fraco. Além de você se associar, é momento de união. A partir do momento que você, que me vê, achou que o problema do Vasco, só para citar exemplos aqui, era só Campelo, Eurico, Dinamite, que passaram recentemente no Vasco, você se engana. O Vasco ficou nesse quadro também porque o clube se dividiu. O clube se dividiu não foi por causa desses momentos ruins que a gente vive, não. Porque muito bem como o Mário citou, o Vasco no período final dos anos 90, o Vasco era o clube mais rico da América Latina. O Vasco tinha o patrocínio do Bank of America, tinha o patrocínio da Procter & Gamble, e o torcedor do Vasco ia para a arquibancada para xingar Romário. O Romário teve um ano que fez 73 gols, um gol por partida. Nego mandando o Eurico tomar no cu, o Romário tomar no cu, no momento que o clube estava bem. E a gente comprou esse barulho da mídia de que A não presta, de que B não presta. E não é assim que as coisas funcionam. Momentos adversos, o Vasco teve vários na sua história. Citei no começo do vídeo que o Vasco ficou de 58 até 70 sem ganhar nada. Foram 11 anos na fila. Depois que o presidente Agatino entrou, o Vasco foi campeão em 70, foi campeão em 74, brasileiro, foi campeão em 77, carioca. 11 anos de gestão. Então, todo mundo erra, todo mundo acerta.
Então, gente, vamos colocar a cabeça no lugar, para o vídeo não ficar mais longo. Vamos nos unir, vamos fazer a diferença, como o Mário falou. Vamos se associar, porque o Vasco, para sair dessa situação, depende muito de você que está me vendo agora. Saudações vascaínas a todos vocês, bom domingo. Mais tarde a gente vem gravar um novo vídeo aqui para deixar no canal. Saudações vascaínas a todos vocês. Valeu aí, galera.